hoje, Dia do Amigo, Dia da África. E eu gostaria de agradecer a presença, em particular, do Maurício e da Marilena, que estão conosco, são amigos, são irmãos, vieram aos sábados pela primeira vez, a nosso convite. Sei que os irmãos convidaram também outros, todos vocês são muito bem-vindos. Eu queria perguntar quem está pela primeira vez hoje na igreja de Aveiro, levante a mão. Várias pessoas. Que Deus possa abençoá-los e que possam retornar outras vezes aqui também. Hudson Taylor fez um lindo trabalho na China. William Carey fez um bonito trabalho na Índia. E quem é que abriu a obra na África? Que nome que vem à vossa mente? Davi Livingstone. Davi Livingstone fez teologia, era pastor, morava na Inglaterra e disse assim: o continente africano precisa ser evangelizado. Não é possível aquele povo estar envolvido apenas com ocultismo e outras religiões, outras coisas. O cristianismo precisa estar lá também. E ele tinha o curso de teologia, mas pensou assim: se for lá apenas como pastor, vou fazer um trabalho pela metade. Então eu vou estudar teologia, vou ser médico, ou melhor, medicina, vou ser médico e vou juntar as duas profissões. Serei pastor e serei médico lá na África. E assim foi. Terminou o curso, dirigiu-se para lá, ficou 40 anos na África pregando sobre o amor de Jesus. E quando ele estava para morrer, ele já previa o momento da morte, ele fez um testamento e disse assim: o meu corpo vai ser transportado para a Inglaterra, mas o meu coração eu quero que seja arrancado e que seja enterrado aqui na África. E assim foi. E hoje nós temos um continente abençoado por Deus, com tantas pessoas que aceitam Jesus. Haja vista, eu falo em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos uma igreja exuberante, uma igreja bastante forte lá, não é? E nós damos graças a Deus também pelos irmãos, pelos jovens que vêm estudar, que vêm trabalhar, que vêm fazer a vida aqui e vêm fortalecer também as fileiras do Evangelho e do Adventismo aqui em Aveiro. Eu queria saber, há alguém designado para dirigir algumas palavrinhas para a igreja nesta hora? Eu gostaria de lembrar, quem está designado pode vir aqui, se não, alguém se voluntarie, por favor. É interessante nós percebermos que hoje é o Dia Internacional da África, é o Dia Mundial da África, 25 de maio de 1963, foi o primeiro ano que designaram, e de lá para cá, todos os anos tem sido feito um trabalho também nesse sentido. Vitor, por favor, que palavras você tem a dizer para a igreja nesta hora? Obrigado, pastor. Na verdade, nós africanos, cá em Aveiro, não é? Em comemoração desta data do 25 de maio, que para nós simbolizou exatamente o dia da liberdade e da união dos povos africanos, que começou exatamente a ser refletido a partir de 1958 em Accra, não é? Quando tudo se iniciou em torno da reflexão sobre a descolonização em África. Então havia uma necessidade dos povos poder refletir como estava a ser esse processo e, na verdade, até 58 apenas a África do Sul e alguns países do Sul não tinham sido descolonizados. Então refletiram para poder exatamente ver qual era a necessidade da descolonização e unir os povos africanos em torno de uma só causa. E como povo adventista, esse processo todo também levou exatamente à expansão das igrejas adventistas a nível da África Austral, África Central e África do Norte. E para nós é sempre um regozijo porque não só é a unidade dos povos africanos, mas sim a unidade do povo de Deus a nível de todo o mundo. E tal como tem sido sempre a palavra da Igreja Adventista, somos um único povo e cá estamos em Portugal, na Europa, como um só povo adventista a nível do mundo também. Amém. O Vitor pode ficar um pouquinho aqui. Nós temos aqui também 2 africanos, a Morissette de São Tomé, o Manuel é angolano, veio com 1 mês de idade, por isso que ele não está trajado
africano agora, que ele não percebia, não é? Então, eu queria fazer uma oração especial para o povo africano que está aqui e que está lá também. Para isso, a título de representação apenas, vamos fazer um pequeno movimento. Quem veio trajado tipicamente da África hoje, só quem veio trajado tipicamente quiser estar aqui, mesmo quem não é africano, vemos ali a Evelyn, brasileira também, pode vir se quiser, para nós fazermos uma oração. Podem colocar-se aqui para nós podermos orar ao Senhor e também para mostrarmos às pessoas quão exuberante é a comunidade africana na Europa, em Portugal e na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aveiro. Eu vou pedir para um africano que é português, o Manuel, para fazer essa oração. Também o primeiro ancião dessa igreja. Vamos aguardar todos chegarem. Podem vir mais para cá um pouco. Realmente é impressionante vermos como o Espírito Santo trabalha nos nossos corações, não só Davi Livingstone, mas tantos outros missionários que foram para a África, levaram o Evangelho, e no contexto cristão, adventista do sétimo dia, nós podemos sentir esta bênção de Deus na nossa vida. Enquanto as últimas pessoas se vão aproximando, só lembrar que temos um hino que diz que somos um pequeno povo muito feliz, mas hoje nem parece que somos um pequeno povo. Vamos orar. Ó querido e muito amado Pai que nos altos céus habitas, neste momento, neste local, pretendemos recordar o Dia da África e, acima de tudo, enquanto teus filhos, pretendemos recordar a unificação de todas as tribos, língua e povo, debaixo do teu nome, aos pés da cruz e ansiando o teu regresso. Só assim este Dia da África ainda faz mais sentido. Todo o nível de processo de crescimento, todo o nível de aproximação de todos os povos, quando todos se aproximam para estar junto a Cristo. E é neste momento, em cada um dos elementos que aqui está à frente, que eu te peço a mais rica e a mais forte bênção do teu Santo Espírito, para que o desejo, desde os anciãos aos mais novos, que tu, Senhor, possas abençoar cada coração a manter-se firme, dedicado e apaixonado por ti, para que, a pouco e pouco, este pequeno povo muito, muito feliz possa ir crescendo, possa ir testemunhando, possa ir enobrecendo e louvando o teu nome, até que tu, Senhor, venhas para nos buscar e estarmos todos juntos contigo na pátria celeste. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão preparados para mais 30 minutos podermos ouvir a palavra do Senhor? Creio que sim. Geralmente as pessoas procuram descansar das suas fadigas em um hotel com a possibilidade de fazer spa, de ter massagens, de terem piscinas aquecidas, saunas à disposição, e isso é muito bom, isso não há problema nenhum desde que podemos, não é? Ou procuramos descansar em uma casa de campo, longe de tudo, longe de todos, para eliminarmos o estresse da vida. Mas o descanso pleno nós encontramos somente em Deus. Esta é a grande verdade. Geralmente eu durmo muito bem. Geralmente sim. No entanto, houve dois momentos, 2 noites que eu vi que ia passar acordado. Uma noite foi quando nós recebemos um chamado para sairmos do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e irmos para Curitiba. Então, tínhamos estado naquele estado 9 anos e algumas coisas tinham que ser mudadas, alteradas, envolvia muitas coisas. Então, a minha esposa e eu ficamos a conversar por longas horas, recebemos o comunicado ali por 9 da noite, mas já era 1 da manhã, 2, 3 e o sono não aparecia. E a outra vez foi quando nós decidimos vir para Portugal também, há quase 21 anos atrás, em que
muitas coisas estariam envolvidas, vender coisas, deixar pessoas também, e encararmos uma nova realidade aqui. Especialmente no primeiro momento, quando não aparecia o sono, eu clamei a Deus, para Deus me dar um texto na Bíblia, para eu poder ler, para poder interiorizar, poder meditar, e assim encontrar a solução, o sono, para que o sono viesse. E Deus me deu Filipenses 4, verso 6. Eu gostaria de ler com você esse texto. Filipenses capítulo 4, verso 6, se você quiser acompanhar. É um texto muito interessante, que diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E me veio à mente um outro verso de Jesus também, que está em Mateus 6, 34, que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. E quando li este texto de Filipenses 4, 6, aqui fala que devíamos pedir, devíamos orar, devíamos suplicar e dar ações de graças. E eu levantei-me, fui até a sala, e ali então eu pude reler esse texto, pude fazer as minhas orações, cantei 1 ou 2 hinos, bem baixinho também, e clamei a Deus. Deus, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho que fazer as coisas, não pode ser, isso não pode estar a acontecer. E é uma coisa boa, vamos continuar trabalhando para Deus, é só de um estado para o outro. E de repente o verso 7, Filipenses 4, 7, cumpriu-se na minha vida. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Dali 5 ou 10 minutos, não me lembro, veio um sono tão profundo, já era 4 ou quase 5 da manhã, e pude dormir muito bem, umas 3, 4 horas, e tive um dia maravilhoso. Jesus convida-nos para o seu descanso. Certa vez, os discípulos estavam atarefados, estavam afadigados com tantas coisas para fazer. Jesus falou assim: vinde à parte, repousai um pouco. Então Jesus é muito sábio em levar-nos ao seu descanso. E num outro momento também, quando ele tinha uma multidão diante de si, ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando obedecemos a Deus e a sua palavra, quando vamos a Jesus, nós descansamos nele. Nós somos felizes, nós somos abençoados, nós somos livres. Sabem que em Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é essa lei da liberdade? São os 10 mandamentos. Por que que os 10 mandamentos são considerados a lei da liberdade? Interessante que, falando dos 10 mandamentos, nesse mesmo texto menciona ali: não adulterarás, não matarás. Então está a mencionar mesmo a lei de Deus. Por que que a lei de Deus é considerada então a lei da liberdade? É porque quando obedecemos, somos livres. É semelhante à lei do trânsito. Quando nós respeitamos os semáforos, quando respeitamos os limites de velocidade, ou quando entendemos os sinais, quando passamos no código de trânsito e dominamos bem os sinais, nós não temos problemas. Nós nunca seremos apanhados pela polícia. Essa é a ideia. Quando nós obedecemos aos 10 mandamentos de Deus, nós entramos no descanso do Senhor e somos grandemente abençoados. No Salmo 19, versos 7 e 8, menciona que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Bom, se a lei do Senhor é perfeita, logo não tem defeitos, não
não é? E essa lei, então, existe para ser obedecida pelos filhos. Esta é a sugestão que Deus nos dá. E eu escolhi esse título, Lembra-te do sábado para o santificar, ou Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque este é um mandamento esquecido hoje, é um mandamento pisado, é um mandamento desobedecido por muitos cristãos, por muitas pessoas. E às vezes mesmo nós que já julgamos ser crentes adventistas do sétimo dia, nós não entendemos muito bem o verdadeiro significado desse mandamento e não obedecemos, não é? Nós temos na Bíblia um texto muito bonito, muito interessante, que está em Hebreus, no capítulo 4. E eu gostaria que você abrisse a palavra nesta hora, para nós lermos aqui 5 versículos apenas. Hebreus 4, primeiramente de 1 a 4, e depois vamos saltar para o versículo 11. Diz assim, Hebreus 4, de 1 a 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Agora o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. A carta aos Hebreus, supostamente foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreveu aos Hebreus, que eram judeus, cristãos, que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo. E como o contexto era de perseguição, os romanos já estavam infligindo perseguições aos cristãos, então eles se espalharam, eles estavam ficando desanimados e tristes. Então o apóstolo escreveu essa carta para encorajá-los. Ele escreveu dizendo assim, olha, o ministério de Jesus no santuário celestial, nós vimos isso hoje, estamos a estudar esse tema, é superior a tudo que vocês possam imaginar. Jesus é superior aos anjos, ele escreve. Jesus é superior às tradições judaicas que vocês estão querendo retornar para lá. Não olhe mais para trás, vocês já chegaram até aqui, agora vocês precisam avançar na religião cristã, na religião que Jesus e os santos apóstolos fundaram. Então Paulo deu esse encorajamento para eles. Esses dias atrás eu li um livro chamado O Abraço de Deus. Foi escrito por M. Lloyd Erickson. Ele é pastor e psicólogo. Ele diz que se nós recebermos de 7 a 10 abraços por dia de pessoas queridas, nós não temos problemas emocionais. Nós nos damos bem na vida. Uma vez nós ensaiamos aqui os abraços. Hoje eu não vou fazer isso. E ele menciona também que a imagem que a criança tem dos pais até os 7 anos é aquela que vai ter de Deus na fase adulta. Se os pais foram opressivos e abusivos, a criança vai transferir para Deus essa mesma imagem, de um Deus também abusivo e opressivo. E a pessoa na fase adulta vai ter essa imagem de Deus. Por isso que muitos tornam-se ateus e tal, devido à infância que tiveram, que não foi muito boa. Portanto, se os pais foram amorosos e carinhosos, a criança vai transferir essa mesma imagem para Deus. E os psicólogos estão de acordo que até os 7 anos a criança já recebe a carga necessária para a formação do seu caráter. E entre eles está a serva do Senhor também, Ellen White, que menciona este mesmo ponto no livro Orientação para a Criança. M. Lloyd Erickson menciona os vários abraços que Deus nos dá. Um abraço que ele nos dá são os abraços práticos, são as coisas simples da vida, que às vezes nós não damos muita atenção, mas que são muito importantes para nós. Um copo de água fresca, água para tomar banho
E às vezes pensamos assim, a água é um bem necessário e todos têm. Não é bem assim, não é? Nós em Portugal somos abençoados, temos boa água e temos água em abundância. Mas há alguns países, há alguns lugares que isso é muito difícil, não é? Um outro abraço prático, ar puro. Outro abraço prático, uma boa noite de repouso. Outro abraço prático, comida na mesa. Outro abraço prático, pisar firme, pisar em terra firme. Haja vista o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não é? Temos aqui o meu sogro, que voltou para o seu país, para a sua origem, e ele passou por essa situação. Era para ter vindo já uns 15 dias atrás e só conseguiu chegar esta semana por causa desse problema. Às vezes nós achamos que temos já tudo adquirido, que temos tudo como direito nosso, mas não. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, não conhecemos? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falsos testemunhos. E o 10º, não cobiçarás. Certo ou errado? Errado. Faltou qual? Faltou o 4º mandamento. Faltou o lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é uma joia na linha do tempo semanal que Deus deixou para os seus filhos poderem guardar e obedecer. Você acha que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, eu acho que foi o apóstolo Paulo, por isso eu falo, quando escreveu aos Hebreus 4, versículos 3 e 4, ali, e ele mencionou, colocou ali, comparou o sábado com o descanso pleno que Deus deu, será que ele fez sem nenhum propósito? Não, ele tinha um propósito também. Você sabia que o sábado é sábado desde a criação? O sábado é sábado desde que o mundo foi criado. Eu me refiro ao período de 24 horas. Nós, como criacionistas, não é? Acreditamos que o mundo foi criado em 6 dias literais, de 24 horas, tarde e manhã, o primeiro, segundo dia, até o 6º dia. Então, o sábado é sábado desde que foi criado. Nós tivemos a mudança 2 vezes do calendário. O calendário juliano, de Júlio César, alguns anos antes de Jesus nascer, e do Papa Gregório, ali pelo ano 1340, mais ou menos, que os calendários foram alterados justamente para ajustar os dias, os meses e os anos. E não ficou perfeito ainda, não é? Agora está mais ou menos acertado. Só que de 4 em 4 anos há o bissexto, que nós temos que conviver com 29 de fevereiro, de vez em quando. Sabiam que a mudança do calendário envolveu apenas a mudança do ciclo mensal e anual, mas não foi alterado o ciclo semanal. Deus teve o cuidado de manter o sábado como o dia desde a criação. Lembram? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 119 diz, a palavra do Senhor dura para sempre. O Salmo 119, naquele acróstico maravilhoso que cada parte é uma letra do alfabeto hebraico, menciona que a lei do Senhor é eterna, que a lei do Senhor não muda. E quando vamos em Malaquias capítulo 3 também diz que o Senhor não muda. Se Deus não muda, a sua lei também não muda. E Jesus declarou isso, não é? Em Mateus capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Diz, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, diz a palavra do Senhor. Então, nós não temos dúvidas em relação a isso. Esse é um tema bastante interessante, porque além de nós relembrarmos, alguns podem aprender também, e nós podemos tomar uma decisão para obedecermos não só os outros mandamentos, mas também esse mandamento que está em vigor e é muito importante. Tiago 2,10
diz, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Hoje é comum ouvirmos de pessoas crentes de outras confissões religiosas que o sábado foi abolido por Jesus e que era uma exigência do Velho Testamento apenas. Já ouviram isso? Eu ouço sempre isso de pessoas com quem estudo a Bíblia, e se você vai na internet você vê muito disso, né? É claro que as leis cerimoniais, estas foram abolidas. Aquelas relacionadas com o sistema de sacrifícios do Velho Testamento, do santuário, que os cordeirinhos eram mortos, que eram oferecidos alguns alimentos, alguns manjares. E nós lemos na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 27, que quando Jesus foi morto na cruz, a cortina do véu rasgou-se de alto a baixo, mostrando que realmente o sistema de sacrifícios tinha perdido o valor. E quando vamos lá em Colossenses capítulo 2, 14, diz assim, tendo cancelado a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Na cruz, a lei cerimonial foi encravada, deixou de existir. Aqueles sábados cerimoniais dos judeus, as 7 festas anuais, porque sábado no original significa descanso. Então a Bíblia traz sábados no plural e sábado no singular. Quando refere-se a sábados no singular, no plural, refere-se às festas dos judeus. Quando fala de sábado, refere-se ao mandamento. E em Colossenses 2,16 diz, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui, Paulo estava referindo-se aos judeus que recentemente tinham convertido ao cristianismo, e alguns ainda queriam praticar algumas festas, estava dando algum problema ali. Ele falou, olha, não precisa julgar, não precisamos ter problemas quanto a isso. Então, as leis cerimoniais, estas sim foram abolidas. Agora o sábado do mandamento continua. E Deus nos deixou como bênçãos para todos nós. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E agora vem uma pergunta. Pergunta simples. Quando é que foi criado o sábado? Na criação. Ok? Primeiro dia, segundo. Depois do 6º dia, Deus criou o sábado. E é interessante que em Gênesis 2, de 1 a 3, diz que Deus concluiu no dia 7º. Não é no dia 6º, não foi na sexta-feira que Deus concluiu a sua obra. Agora a Bíblia fala que concluiu no sábado. Foi no sábado, porque no sábado ele criou as horas sagradas desta linha do tempo, que reservou para cada um de nós. Não é? No contexto da criação, o sábado foi dado para todos nós. O sábado não foi criado para os judeus. Por quê? Porque eles surgiram 2000 anos antes de Jesus nascer. Mais ou menos 2000 anos depois da criação e após o pecado. Foi com Abraão, ok? Então o sábado não foi criado para os judeus. O sábado foi dado para africanos, para americanos, para europeus, para chineses, indianos, asiáticos e para os da Oceania e para todas as pessoas do mundo. O dia do sábado foi criado para o homem, logo ele foi criado para católicos, para batistas, para protestantes, para evangélicos, para árabes, para adventistas e para judeus também, que Deus ama o povo judeu, assim como ama todos os povos. No Salmo 119, 2 diz, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. E Deus quer fazer-nos descansar quando obedecemos esse mandamento. E é tão bom quando chega o sábado, não é? Uma semana atarefada de estudos, de correrias, de levantar cedo, dormir tarde, tantas coisas. Quando chega a sexta-feira à tarde, nós ficamos muito felizes. Pelo menos eu gosto muito do dia de sábado. Embora seja o dia que eu mais tenho atividades com pessoas, é o dia que eu mais gosto. Porque eu venho para a igreja para louvar ao Senhor, para me encontrar com os irmãos, e é um dia especial.
E o sábado traz consigo a bênção de Deus para os que obedecem. O sábado em si não abençoa ninguém. O sábado é um dia, quem abençoa é Deus. Então, ao sermos obedientes, cumprindo este mandamento, Deus nos abençoa. E há um texto que está em Isaías, capítulo 58, eu quero ler com você, se quiser abrir a Bíblia. Isaías 58, versículos de 12 a 14, que fala-nos sobre isso. Isaías 58, de 12 a 14. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, ao obedecermos esse mandamento, Deus tem reservado para nós muitas bênçãos. Eu e a minha esposa assistimos o primeiro Revive aqui na Europa, que foi com o pastor Bullion, foi em Paris. Salvo erro, foi no ano 2009 ou 2010. Agora vamos ter acho que é o 5º Revive em julho, não é? Assisti o primeiro e o pastor Bullion adotou o tema A Vida de um Imigrante. E ele ressaltou a vida de José. José que saiu da sua terra e foi para o Egito e foi usado por Deus ali e ele ressaltou a fidelidade de José a despeito de ser um imigrante, a despeito de ser um escravo. Foi muito interessante. E é curioso nós trabalharmos agora com imigrantes, não só da África, não é? Mas também de outros países, e nós percebermos como alguns, quando chegam no novo país, se firmam mais com Deus, são mais dinâmicos, querem se envolver na igreja, trabalho, e é curioso vermos como alguns se afastam, como alguns se esfriam e até abandonam Jesus e a igreja e já não querem mais compromisso com o Pai. Tempo atrás alguém chegou de um certo país e disse: pastor, olha, eu vim para poder ajudar, para poder trabalhar na igreja. Eu falei: muito bem, eu quero cuidar com todos os mandamentos, mas também quero ter uma atenção especial quanto ao sábado, porque para além dos outros 9 mandamentos, eu também, lá onde eu vivia, eu guardava o sábado e quero guardar o sábado. E eu falei: muito bem, a sua decisão é a melhor que tem. E eu mencionei o caso de José, mencionei o caso dos amigos de Daniel também, do próprio Daniel, e citei o Salmo 37, 25, Davi falou: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, mostrando que não é porque nós procuramos obedecer ao Senhor neste mandamento, vai nos faltar o trabalho. E a pessoa falou: ok, e a pessoa foi fiel, as portas se fecharam, e de repente apareceu um contrato por um mês apenas, a pessoa trabalhou, e depois foi despedida, não teve renovação de contrato, e depois precisava pagar as coisas, e dali a pouco ela começou a trabalhar no sábado, e hoje não frequenta a igreja mais. Mas a pessoa sempre mantém o contato, dizendo que quando organizar esta questão, vai voltar à comunhão também dos crentes. E eu acho interessante o perdão de Deus, a disponibilidade de Deus para trazer de volta esta pessoa que, embora conhecesse a palavra nesse mandamento, caiu. Não é? Isso serve para todos nós em todos os outros mandamentos também. Não é? E é bom refletirmos nessa hora como é que está a nossa vida espiritual em relação aos 10 mandamentos, em relação ao sábado também. Vamos falar de coisas práticas antes de concluirmos? Vamos falar, por exemplo, o que é que nós fazemos aos sábados? Descansamos, repousamos dos trabalhos seculares. E está na Bíblia isso? Está na Bíblia. E tem um texto tão lindo, tão espetacular que acho, que não resta dúvidas nenhuma para quem
cristão sincero em relação à vigência deste mandamento no Novo Testamento também. Está em Mateus, ou melhor, em Lucas 23. Maria e as mulheres, depois que Jesus morreu, o corpo foi retirado, vejam o que Maria e as mulheres fizeram. Lucas, capítulo 23, 55 e 56. Diz assim, Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Bom, Jesus já tinha falecido, dentro da hipótese de o sábado ter sido abolido no Novo Testamento, a Bíblia Deus teria tomado um cuidado de não colocar esse texto, mas está aqui, não é? Esse é um ponto. Agora tem um outro ponto que eu acho que é o mais sensível de todos. Vejam, Maria e as mulheres podiam ter dito assim, não senhores romanos, por favor, deixe-nos tratar de tudo aqui, mesmo que seja depois das horas do sábado já ter entrado, porque nós queremos resolver o assunto, já fica resolvido. Não é assim que nós fazemos quando surge um imprevisto ou uma necessidade e tal, às vezes esquecemos, não é, que o sábado chegou e continuamos. E elas não. As mulheres descansaram conforme o mandamento. E não como judias, mas como cristãs que continuaram sendo, porque elas fizeram parte da igreja cristã depois, não é? É interessante nós pensarmos nisso. Lá em Neemias, capítulo 13, 19, fala também do cuidado que o povo de Israel teve quando retornou para Jerusalém, quando receberam autorização para reconstruir os muros, o templo, as casas. Neemias, então, depois do cativeiro, não é? Diz, quando as sombras do pôr do sol se chegavam a Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas. Curioso. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois, em Levíticos 23, 32, celebrareis os vossos sábados de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Depois, esse texto que para mim é mais esclarecedor, o dia começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. Não é à meia-noite, conforme convencionalmente ou comercialmente falando, nós aceitamos. Para Deus, o dia começa na hora do pôr do sol. E aqui está o respeito, o cuidado para o dia do Senhor também. Uma vez eu estava fazendo umas palestras num acampamento de jovens e eu abordei num dos temas os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Uma pessoa que estava lá disse, olha, eu não gosto da religião, ele não era adventista. Eu não gosto da Bíblia porque Deus é muito proibitivo. Não. E eu falei assim, olha, Deus é tão bom que considera-nos como bebezinhos, como criancinhas. Quando vamos errar, Ele fala, não põe a mão no fogo, cuidado com o buraco, cuidado com isso, não faça isso, não faça aquilo. Então eu coloco, o que é que nós normalmente não fazemos no sábado para mantê-lo o dia sagrado? Porque Deus abençoou, descansou e santificou, Ele separou esse dia, desde a criação. Nós não trabalhamos, não é? Nós não vamos a restaurantes normalmente, nós não vamos às compras. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, diz a Bíblia Sagrada. Nós não estudamos para provas e nem para testes. Nós não fazemos viagens seculares nesse dia. Nós não vamos às águas, por exemplo, na piscina ou no mar, às vezes uma caminhada junto à natureza, não há problema nenhum. Nós não pagamos e nem recebemos dinheiro. Nós também não colocamos o nosso sono atrasado. Já viram isso? Olha, eu trabalho a semana inteira, de domingo a sexta, de segunda a sexta. Eu tenho um full time, depois eu tenho que ter mais um part time para poder conseguir pagar as minhas contas. Então eu trabalho muito e o sábado é o dia de eu descansar. Então, isso é honrar o sábado? Isso é obedecer esse mandamento? Não é? O que mais fazemos no sábado? Vimos a igreja. Jesus, em Lucas 4,16, fala que ele ia na sinagoga aos sábados. Em Atos, capítulo
18, também 17, mostra que o apóstolo Paulo ia na sinagoga aos sábados. Eles iam nas sinagogas por quê? Porque ainda não tinha igrejas cristãs, porque eles estavam também saindo do judaísmo, fundando o cristianismo, e era necessário manter um relacionamento, uma relação amistosa para poderem pregar o evangelho. Tanto é que isso aconteceu. Mas depois o cristianismo tinha os seus templos, tinha as suas igrejas, lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que eram igrejas literais e também proféticas. Então nós vimos a igreja. O que mais nós fazemos no sábado? Em Atos 16, 13, diz que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira de um rio, onde julgávamos haver um lugar para oração e assentando-nos falamos às mulheres que ali estavam. Então no sábado também nós saímos junto à natureza, nós oramos, temos atividades na igreja. E o que mais nós fazemos no sábado? Fazemos o bem. Fazemos o bem. Jesus disse, logo é lícito fazer o bem. Uma vez Jesus entrou numa das cidades e tinha um homem com a mão seca. Jesus curou a mão daquele homem e ela ficou restaurada igual a outra mão. E os fariseus então disseram assim, é lícito curar no sábado, Jesus? Isso está em Mateus 12. Jesus falou, qual de vocês tiver uma ovelha e ela cair no buraco, vocês não vão lá, não tiram a ovelha para poder salvá-la? Porque na lei dos judeus está escrito isso, que qualquer animal tem que ser retirado, mesmo que seja o dia de sábado, porque dá lucro. E eles queriam, então, criar problemas com Jesus em relação a ter curado no dia de sábado a mão de um homem. E Jesus falou assim, logo é lícito trabalhar no sábado. Foi isso que ele disse? Não, fazer o bem, fazer o bem. Aí alguns dizem, mas tem um texto na Bíblia que diz que meu pai trabalha até hoje. Claro, Deus, se parar de trabalhar, nós não respiramos, nós não comemos, não há chuva, não há sol, não há nada. Não é? O ecossistema entra em parafuso, em erupção. Então é o trabalho de Deus. Nós fazemos o bem, visitamos, ajudamos as pessoas. E o que falar da mídia secular? A mídia secular, em todas as suas formas, deve ser deixada de lado durante as horas do sábado. E esse é um ponto muito difícil também para nós, cristãos, que queremos obedecer a Deus nesse mandamento também, para além dos outros mandamentos. É muito forte. Essa parte eu acho que é a mais difícil de ser observada, não só pelos jovens, mas como pessoas de meia idade, pessoas idosas, qualquer pessoa. Porque de acordo com uma pesquisa, 43% dos jovens não conseguem ficar sem o telemóvel 1 minuto. Tem que ter certeza que o telemóvel está no bolso, ou na bolsa, ou está na mão, porque já criaram manias, criaram vícios e não conseguem largar o telemóvel, 43%. Isso é muito forte. Então, quando chega a noitinha, depois do pôr do sol, e agora, como é que vamos fazer? Se durante a semana nós cantamos hinos, nós louvamos ao Senhor, nós vimos a igreja, nós temos o nosso culto em família, se nós gostamos das coisas de Deus durante a semana, claro que durante a semana nós temos muitas coisas que fazer, pesquisas escolares, trabalho e a mídia secular durante a semana, desde que seja lícita, deve ser vista, pode ser vista, mas quando chega o sábado não é nosso, né? O sábado é do Senhor. É bom nós pensarmos nisso. Deus quer abraçar-nos com o descanso do sábado. A irmã Ellen White tem 15 textos que dizem que entristecem o Espírito Santo. 15 coisas que entristecem o Espírito Santo. Em 15 textos nós encontramos isso. E eu trago só em relação ao sábado. Ela diz assim, quando julga que suas circunstâncias temporais requerem atenção, você transgride o 4º mandamento. Quando vossas ocupações e inclinações tomam o seu tempo, isso não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. Você ofende o Espírito de Deus e desonra o seu Redentor, seguindo esse procedimento descuidado. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 248. Portanto, Deus, no seu macro plano de amor, previu 2 coisas.
previu que o sábado seria uma bênção para todas as pessoas do mundo, católicos, evangélicos, adventistas, judeus, para todos, e reservou então as 24 horas. E ele tomou cuidado para deixar o sábado como como um santuário na linha do tempo, para todos poderem usufruir esta bênção. Então, no seu macro plano de amor, ele pensou nisso. E ele também pensou numa outra coisa, que o sábado seria um dia que o inimigo não ia gostar dele. O inimigo ia colocar um outro dia, o domingo, a sexta-feira, que fosse, para poder competir, concorrer com o sábado do Senhor. E agora está nas nossas mãos tomarmos uma decisão do lado de Deus. E a pergunta é, queremos ser abraçados por Deus na parte espiritual com o descanso do Santo Sábado? Vamos colocar as coisas como devem ser. A salvação é pela fé, salvação é pela graça, a salvação é pelo sangue de Jesus. Nós não temos dúvidas, ok? Não temos dúvidas quanto a isso. Jesus morreu para nos salvar. Nós, adventistas do sétimo dia, somos uma igreja, não somos seita como alguns pensam que somos. Porque nós procuramos abarcar todas as pessoas, recebemos todas as pessoas, com suas várias dificuldades e em várias nuances. E agora entra o sábado do Senhor como um mandamento, juntamente com os outros mandamentos. Somos salvos pela graça, sim, pelo sangue e pela fé. Mas também, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Vimos que os mandamentos não são 9, nem 8, são 10. Quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Então, esse é um mandamento também vigente e importante para cada um de nós. Já vimos que Deus não muda, que a lei é eterna, que a lei não muda, e o meu apelo agora é para todos nós. Em primeiro lugar, para você que é adventista do sétimo dia, já foi batizado e supostamente guarda esse dia. Como é que tem sido conosco? Como é que estamos a honrar a Deus neste mandamento também? Estamos com a graça de Deus, com a comunhão, com o relacionamento com Jesus, porque é só Jesus que nos capacita. Porque se nós tentarmos guardar o sábado como o povo judeu fazia, nós não vamos conseguir, vamos ser legalistas também. Até curar no sábado, até visitar no hospital vai ser problema, se formos na visão dos judeus, não é? Como é que tem sido conosco? Temos buscado Deus para dar-nos forças para obedecermos esse mandamento? E o outro ponto é, os que ainda não guardam esse dia, não obedecem esse mandamento ou não têm uma compreensão, e quem sabe você está nos visitando aqui, não é? Já vi que alguns estão visitar pela primeira vez, pode achar, puxa vida, essa mensagem foi muito forte, o pastor Luiz, ele foi bastante dramático com esse mandamento, mas é um mandamento vigente, é um mandamento que Deus pede, e com humildade, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele vai nos capacitar para obedecermos e para fazermos a sua vontade. Portanto, meu apelo é que todos nós que aqui estamos possamos aceitar cada dia a salvação pela fé, pela graça e pelo sangue de Jesus, mas que aceitemos também as exigências dos 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que requer a santificação do sábado, como vigente e para o benefício espiritual de cada um de nós. Meu apelo é para que descansemos em Deus, tendo os nossos pecados perdoados, mas também que aproveitemos semanalmente esta bênção que Deus nos concede, que é o sábado do Senhor. Deus nos abençoe.